Boa noite, o meu nome é Igor Franco Batista, sou aluno de Controle de Sistemas Lineares 1. Eu vou estar apresentando o terceiro subprojeto sobre estabilidade e erros estacionários. E o meu processo envolve a estabilidade de um tanque de água. Para iniciar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a estabilidade Bibo e assintótica. Na estabilidade Bibo, que é Bounded Input e Bounded Output, ela se define quando a gente tem uma entrada limitada em amplitude e ela resulta em uma saída limitada também em amplitude, independente do estado interno do sistema. Para a estabilidade assintótica, ela depende basicamente da resposta natural do sistema, que no caso ela vai depender somente das saídas do polinômio. E a gente vai ter essa estabilidade quando todos os pontos do polinômio estiverem do lado esquerdo do nosso plano. Para os critérios de estabilidade, para os tipos de estabilidade, a gente vai ter três tipos, que é o tipo estável, onde todos os polos do sistema estão no SPE, ou marginalmente estável, quando o sistema possui pelo menos um par de polos complexos sobre o eixo imaginário, e instável se o sistema possui pelo menos um polo no SPD, que é o nosso lado direito. Para verificar essa estabilidade, a gente pode usar o critério de estabilidade Roth-Hertz, que a gente vai estar definindo nos próximos slides. Para estar utilizando esse critério, a gente vai ter o nosso eixo imaginário e o nosso eixo real, onde a parte direita vai ser a nossa região instável e a parte esquerda a nossa região estável. Ou seja, a gente vai estar verificando a estabilidade absoluta de algum sistema linear. E isso sem precisar fatorar o polinômio da equação característica do sistema. E a gente verifica isso em polinômios a partir de ordem 3. Porque de ordem 1 ou de ordem 2 a gente consegue resolver por fórmula de Bhaskara ou diretamente, né, se for de ordem 1. Caso algum ponto desse nosso polinômio se encontre na região direita, ele vai ser instável. E caso algum ponto esteja no eixo do meio, ou um par de pontos no eixo bem no meio do eixo imaginário, a gente vai ter um sistema marginalmente estável. E caso todos os pontos estiverem na região esquerda, a gente vai ter um sistema estável. Aqui na parte de baixo a gente tem a nossa equação característica do nosso tanque, e a gente vai estar utilizando o polinômio aqui para fazer o cálculo do critério de estabilidade. Para aplicar o processo, a gente utiliza essa fórmula padrão, onde a gente vai estar montando uma tabela com as devidas constantes A0, A1, que é representado do nosso polinômio, e depois, a partir da terceira linha, a gente vai estar calculando ela devido a essas fórmulas aqui, B1, B2, B3, C1, C2, C3 e assim por diante. Com isso, a gente tem que o número de raízes com a parte real positiva é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna. Ou seja, se a gente tiver duas raízes positivas, a gente vai ter duas mudanças de sinal na nossa primeira coluna. Para fazer o cálculo do nosso polinômio, a gente vai ter o seguinte. No nosso S3, esse primeiro termo, que seria o nosso A0, o nosso A2, e na linha 2, o nosso A1 com o nosso A3. Como a nossa terceira linha vai ser zero, aqui a gente vai ter um critério de um caso especial, onde a gente vai precisar derivar a segunda linha para a gente conseguir obter o restante da nossa tabela. E com isso a gente consegue obter o 0,750 e o 10 aqui embaixo. Com a aplicação do método de Roth-Hertz, a gente consegue perceber que não haverá troca de sinal no nosso processo. Como não ocorre nenhuma troca de sinal,
a gente presume que o nosso processo vai ser estável. Porém, duas das nossas raízes estão em cima do eixo imaginário e elas são conjugadas, ou seja, uma positiva e uma negativa exatamente do outro lado. Então, o nosso sistema vai ser marginalmente estável de acordo com esse critério. Agora, falando um pouquinho sobre os erros estacionários. Esses erros estacionários são os erros que ocorrem em regime permanente, com um tempo igual a infinito. Nesses erros, a gente vai ter o seguinte: a gente vai estar dividindo o nosso sistema de acordo com o número de polos que a gente tem na origem. Ou seja, se a gente tiver nenhum polo na origem, vai ser tipo 0. Se a gente tiver um polo tipo 1, dois polos tipo 2 e por aí em diante. Aqui nas nossas constantes, a gente vai ter a divisão das constantes de posição, de velocidade e de aceleração, com seus devidos módulos. E aí, para calcular o erro, a gente vai ter o nosso limite de S tendendo a zero, S vezes RS dividido por 1 mais a nossa função de transferência. Para cada tipo de sistema, a gente vai ter uma resposta diferente, onde no tipo 0 a gente vai ter com a resposta integral o nosso módulo da função, dividido por 1 mais k, que vai ser a nossa constante. E quando essa função for degrau, a gente vai ter esse a sobre 1 mais k. Quando ela for rampa, a gente vai ter infinito. Quando ela for parábola, infinito. E no tipo 1, a gente vai ter o zero quando ela for degrau. No tipo 2 também. Quando ela for rampa no tipo 1, a gente vai ter um a sobre k. E quando ela for 2, ela vai ser zero na rampa. E quando ela for parábola, a gente vai ter um infinito também. E daí, no tipo 2, que ela vai diferir sobre a sobre k. Aplicando esse critério de estacionário com a referência, a gente vai ter um sistema do tipo 0 no nosso tanque, onde a gente vai ter o cálculo Kp igual ao nosso limite, com S tendendo a zero, da nossa função de transferência. Com S tendendo a zero, a gente vai ter o G0H0, onde a gente vai estar aplicando o limite aqui embaixo, e a gente vai encontrar 1 sobre 0,375, que vai dar aproximadamente 2,667. Para o cálculo do nosso KV, a gente vai ter o limite tendendo o S tendendo a zero, e com isso a gente vai obter o KV igual a zero. No KA, basicamente a mesma coisa, com S ao quadrado zero, a gente vai obter o KA igual a zero. Calculando o limite, o erro, a gente vai ter 1 sobre Kp. E 1 sobre Kp vai dar 0,375. 1 sobre 0, um número muito pequeno, né? Bem perto de zero, a gente vai ter um infinito. E da mesma forma, aqui embaixo também, 1 sobre Ka, a gente vai ter um infinito. E com isso a gente observa que quanto maior o Kp, a gente vai ter um erro cada vez menor. E agora que a gente calculou todos os erros, a gente volta aqui na tabela e confere. Como a gente tem lá a resposta do nosso sistema 1 degrau e o tipo de sistema 0, a gente vai ter a resposta degrau igual a sobre 1 mais k, que vai ser essa resposta aqui. E a nossa função rampa e parábola é igual a infinita, que vai ser essas nossas duas respostas do sistema aqui. Para os nossos erros estacionários diante da perturbação, a gente vai ter as nossas duas funções de transferência, que vai ser a nossa função de transferência de entrada e a de saída, que vai ser a nossa perturbação. Com essas duas funções, a gente consegue calcular o nosso erro, com limite de S tendendo a zero também, de 1 sobre 1G2, que vai ser a nossa função de saída, mais a nossa função de entrada, que vai dar aproximadamente menos 0,3357. Com essa equação do erro, a gente observa que quanto maior o ganho estático de G1, a gente vai ter um erro menor. E quanto menor o ganho estático de G2, a gente vai ter um erro menor também. Observando isso, a gente tem que o integrador, quando a gente utilizar no nosso sistema, ele deve estar sendo utilizado no G2.
porque a gente vai estar conseguindo eliminar o erro estático utilizando ele no G2.